Êxodo capítulo 15, versos 23. Diz assim a palavra de Deus. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou o seu nome Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe um lenho que lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhes deu estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Meus irmãos, a palavra de Deus, ela é muito importante. Acontece que a Bíblia ela contém algumas passagens que são normativas, que nós temos que fazer. Tem outras mensagens, outras palavras que elas são descritivas. Não significa porque é um fato que aconteceu lá no passado, como uma descrição de algo, isso nos dá o direito de imitar ou fazer a mesma coisa. Acontece que existem exceções. Quando são essas exceções? Quando o indivíduo que está à frente para ministrar a palavra, por um ato de um impulso do Espírito Santo, ele faça alguma coisa que não está na norma, foge à norma, não é o normal, mas ele termina fazendo. Eu me lembro, faz alguns anos, bastante tempo, nós tínhamos um grupo bem pequeno aqui na igreja, e nós começamos numa campanha, numa terça-feira, depois de um tempo de oração. Deus tocou no meu coração e eu fiz algo que não está ordenado na Bíblia para fazer. Não que o que eu fiz possa ferir princípios da palavra de Deus. Eu fui na loja, comprei 100 lenços, não com dinheiro da igreja, com o dinheiro que eu trabalhava nessa época. E esses lenços eu trouxe aqui para a igreja e eles foram consagrados ao Senhor. E a campanha era 100 pessoas, e as 100 pessoas passaram a participar dessa campanha. Algumas pessoas foram tremendamente abençoadas e foram prósperas, porque eu vi no texto que Paulo cedia as suas roupas e levavam, e as pessoas eram tocadas e abençoadas. Isso não é uma norma. Isto é uma descrição de um fato que não nos cabe o direito de imitar, mas naquele caso o Espírito Santo me levou a fazer aquilo. Lembro de uma pessoa, eu posso até citar o nome dele, ele chama Ari Cavalcante, hoje ele está em Portugal, está em Lisboa. Ele morava numa cidade longe daqui, bem longe, mas o Ari não faltava um culto da igreja. Ele sempre estava aqui, ele tinha criança pequena, e ele vinha com as suas crianças pequenas. Ele nunca faltava uma reunião. Na terça, na sexta, domingo de manhã, domingo à noite, ele estava aqui. E ele morava uns 50 minutos daqui, era rodovia e tempo. Eu sabia onde é que ele morava, porque eu visitava a casa dele. E ele tinha um negócio. E o negócio do Ari era vender vitaminas para o Brasil, muitas coisas. E ele estava em dificuldade. Eu fui naquele escritório dele, e ele tinha pegado o lenço. E eu tive a graça, a misericórdia de Deus orar por ele. E ele passou a ser próspero. Ele estava endividado, ele pagou as dívidas todas dele. Eu estou citando o nome, se quiserem manter contato com ele, pode. Deus fez uma obra grande. Outras pessoas
levar um lenço. Não era para usar, para suar, mas ter com ele. Mas amuleto não. Foi algo que o Espírito Santo nos levou. Faz muitos e muitos anos atrás, quando tínhamos um trabalho missionário, debaixo de uma tenda, nós ungíamos, e Deus nos levou a ungir peças de roupas. Eu sei que muita gente aqui não vai admitir, não vai concordar, porque não tem uma norma para isso. De fato, não. Mas era algo impulso para o Espírito Santo. A Neide tem uma sobrinha que ainda está viva, chama Laci. Ela morava num lugar. E a vizinha dela estava com uma menina, uma criança, com uma doença, uma hérnia, um sei lá o quê, que tinha que fazer uma cirurgia. E essa Laci passou a levar, a pessoa não ia, a Laci levava, pegava aquela fralda da menina ungida e punha sobre aquele corpo daquela criança. Acredita se quiser, a operação foi suspensa e aquela menina ficou curada e a mãe da menina veio a se converter. Não é uma norma, nós não podemos fazer coisas como um ato descritivo da Bíblia como uma norma na nossa vida. Aqui nós estamos diante de um texto de Êxodo capítulo 15, verso 23 a 27. A definição que se tem para a expressão o Senhor que cura, de acordo com os que entendem a língua hebraica, e o verbo curar, no hebraico seria Rafá, enquanto que o Senhor seria Jeová. Neste caso, juntando as duas palavras, nós vamos ter Jeová Rafá, um dos nomes de Deus, o nome do Senhor que cura. Isto é uma coisa que fala de Deus, não vai mudar, Ele é eterno, o Senhor Jeová, o Deus que cura. Este verbo curar é citado 67 vezes na Bíblia, de acordo com os entendidos que se deram o tempo para estudar. Por outro lado, a palavra também se relaciona com força física, saúde, trazendo a revelação de que quem nos dá a vida e saúde é o próprio Deus. É esta aí que está por trás desta revelação. O apóstolo Paulo, por ocasião de sua estada em Atenas, ao falar sobre o Deus desconhecido, disse aos atenienses em Atos 17, verso 28, o seguinte: porque nele vivemos e nos movemos, e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. No Salmo 103, 3, o salmista disse: é ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Isto é uma definição de Deus, e nós precisamos entender isto como muito importante para a nossa vida. O profeta Isaías, no capítulo 53, verso 3 e 4, falando sobre o Messias, ele disse: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado. E não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Algumas pessoas, alguns teólogos, pegam este texto e diz que ele já se cumpriu quando Jesus, quando estava aqui, curou os enfermos, que não é para aplicação para nós. Para mim, eu penso que Jesus continua realizando este trabalho de cura divina. Louvado seja Deus. O capítulo 61 de Isaías, verso 1 e 2, diz assim: o Espírito do Senhor Jeová, Jesus leu esse texto quando entrou no templo, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos presos e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus e consolar todos os tristes. Isso é Deus. Isso é Jesus que quer agir na nossa vida.
o contexto da palavra bíblica que foi lido, aí em Êxodo 15, onde a expressão eu sou o Senhor que te cura, foi mencionada, tem como pano de fundo um cenário muito interessante. A situação que se encontrava o povo de Deus ao chegar a Mara, eles lá não puderam beber a água, porque as águas eram amargas. E aí nós pegamos o texto isoladamente, no finalzinho do verso 23, aliás, o verso 26, que diz assim, que o Senhor que sara no final dele. Nós pegamos esse texto e queremos que ele se aplique à nossa vida, mas nós esquecemos do que está atrás, antes dessa expressão de eu sou o Senhor que te sara. O que é que está atrás? Vamos repetir, porque é importante. Diz o texto o seguinte, e disse o Senhor, verso 26, se ouvires atento a voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade que pus sobre o Egito, porque eu vou te livrar, porque eu sou o Senhor que te sara. Para Deus sarar, existe uma condição. Qual é a condição? Que você precisa ouvir o que Deus fala. Você precisa obedecer o que Deus fala. Muita gente pega aquele texto e diz assim que você não vai precisar procurar as bênçãos, porque elas vão te procurar. Mas antes das bênçãos te procurar, você precisa ter tido um compromisso com o Senhor e uma atitude de segui-lo. Ser abençoado é consequência de uma vida com o Senhor. Não é um passe de mágica, não é um pedido qualquer, mas é o resultado de uma vida plena de comunhão com Deus. Jesus diz o seguinte, em relação às coisas materiais: não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber ou vestir. Busque primeiro o reino de Deus, e estas coisas, ou as outras coisas, eu vou acrescentar para você. As bênçãos de Deus são condicionadas. São. Segundo Crônicas 7,14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter, buscar a minha face, eu vou ouvir do céu a sua oração, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a sua terra. Cura, libertação, solução de problema, é o resultado da minha decisão de servir a Deus, de obedecê-lo. Meus irmãos, Deus, eu podia dizer para vocês, para que a gente pudesse concluir este assunto, o seguinte: Deus cura, Ele cura o quê? O nosso físico, nos dando saúde, que é o bem mais precioso que temos nesta terra. Se você ler lá em Mateus capítulo 10, verso 1, se puder projetar, pode projetar Mateus 10, verso 1, e depois o verso 8, para a gente ler, para a gente entender o que está escrito aí em Mateus capítulo 10, verso 1, e lá o verso 8. O que está escrito? Muito interessante. Mateus 10, 1. 10, 1. E chamando os 12, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Jesus chamou os seus discípulos e disse: faça isso. Isso é uma norma. Mas essa norma, mais tarde, ela é regulamentada, como é que ela seria aplicada. O verso 8 diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Esse é um termo que Jesus mandou aos seus discípulos. Se eu sou um enviado de Jesus, eu posso pôr em prática este texto. E vamos lá para Marcos 16, versos 17 e 18. Marcos 16, versos 17 e 18. Marcos 16, 17 e 18. Olha que o texto diz, muito importante para nós. É Jesus quem está orientando os seus discípulos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Se eu não acredito que é uma norma curar enfermo, também não seria uma norma batizar, porque elas estão juntas. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não se fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Isto é importantíssimo nós pensarmos nesta noite. Então, Jesus deu-nos uma norma para fazer este trabalho que nós estamos fazendo aqui, que é a oração pelos enfermos. Deus não apenas cura o nosso corpo físico, mas Deus cura a nossa finança. Cura as nossas finanças. Cura. Terceira carta de João. No verso 2, primeiro capítulo 2. O que está escrito? João falando para uma pessoa. Olha o que o João diz. É importante pensarmos nisto. 3 João, verso 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Eu desejo que nas coisas desta vida que você vá bem. É o meu desejo. Deus pode curar a nossa situação. Mateus 6,33. Ainda podemos ler esse texto de Mateus 6,33. Os irmãos lá do sistema podem colocar, não tem problema nenhum. E se você quiser anotar para ler em casa, melhor ainda. 6,33 diz assim, Jesus falando: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Que coisas que Jesus estava mencionando? Coisas da vida. Comer, beber, roupa, negócio, compra, venda, a sua viagem. Busque primeiro o reino de Deus, as outras coisas. Essas coisas vão ser acrescentadas. Meus irmãos, em terceiro lugar, Deus cura os relacionamentos. Quantas pessoas que estão precisando de ter saúde nesta área. Romanos 12:10. Romanos 12:10. Olha o que o apóstolo São Paulo fala em Romanos 12, capítulo 10. Para nossa meditação, Romanos 12, verso 10, o apóstolo São Paulo, ele diz assim: amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Esse é o desejo de Deus. Efésios 4, 2 e 3, lá na carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, capítulo 2 e 3, ele diz assim, 4, 2 e 3, olha o que o apóstolo diz: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação. Deus quer que nós tenhamos a capacidade de nos suportarmos um ao outro. Eu não sou igual a você. Alguém pode me achar até muito chato. Eu posso te achar muito chato, mas Deus quer que a gente possa viver de maneira capaz de suportar um ao outro, porque nós somos um corpo. A igreja vive na dependência de Deus, claro, mas ela vive na cooperação de cada uma parte, que é a igreja. Isso Deus pode curar nesta noite. Deus pode sarar nesta noite para a glória do seu nome. Todos esses milagres aconteceram ou acontecem quando lançamos no poço o lenho. E este lenho é uma figura da pessoa de Jesus. Lance no poço que você vive de enfermidade o lenho. Lance a pessoa de Jesus. Põe a pessoa de Jesus. Ele vai sarar estas águas. E essas águas amargas vão ser doces, capazes ou suficientes de cada um beber e sentir bem. Porque a nossa vida tem que ser como esta água deste poço de Mara. Éramos amargos, mas Jesus entrou e agora a nossa vida deve ser doce, para que outros possam beber dela
e o nome de Jesus ser glorificado. Amém?